Olá pessoal, bem-vindos ao Diálogos com Ciência, eu sou João Henriques e essa é mais uma dica de livro. Bom pessoal, o livro que eu vou indicar para vocês hoje é esse aqui, O Poder da Autorresponsabilidade, do Paulo Vieira. O livro ele é pequeno, como vocês podem ver, é um pocket, mas ele traz muita informação, muito conhecimento e ele foi muito útil para mim. O livro, ele basicamente vai fazer com que você reflita sobre a sua vida, sobre os rumos que você está dando à sua vida, sobre os seus objetivos, as suas metas, o que você anseia, o que você gostaria. Ele faz a gente refletir os nossos sonhos, de um modo geral, de um modo bem mais amplo. E não só o futuro, mas também o que a gente está fazendo agora no presente para que esse futuro aconteça. Porque muitas vezes a gente gosta de pensar, né, em ter, por exemplo, uma casa dos sonhos, um carro do ano, um celular de última geração. Mas o que a gente está fazendo para conseguir tudo isso? E até que ponto isso é nossa responsabilidade? Na verdade, ele coloca que todos nós somos responsáveis por tudo que acontece na nossa vida. Então ele vai falar sobre a necessidade da gente assumir a nossa posição de líder, né, de liderança da nossa própria vida. Nós somos responsáveis pelo presente, né, por tudo que a gente está vivendo hoje, porque tudo que a gente está vivenciando hoje é reflexo das sementes que a gente plantou antes, no nosso passado. E aí, o que a gente estiver fazendo hoje, o que a gente está plantando hoje, vai ser a nossa colheita do futuro. Isso parece bem básico, mas a gente só toma esse choque de realidade a partir do momento em que a gente começa a constatar os exercícios que o autor ele vai fazer durante o livro. Eu achei sensacional porque, por exemplo, tinha muita coisa que eu estava procrastinando na minha vida, coisas que eu gostaria de fazer, que eu me propunha a fazer, mas que eu não estava levando a sério, entre aspas, eu não estava fazendo por onde isso acontecer, porque eu estava esperando o momento certo, sendo que o momento certo não existe. Eu estava colocando a culpa em outras pessoas ou em outras circunstâncias, em outros momentos, em outras instâncias. Por exemplo, eu não fiz tal coisa porque alguém me entregou fora do prazo, ou eu não fiz tal coisa, ou eu não consegui tal coisa porque alguém não fez isso que disse que ia fazer. Horas. Mas não é culpa desse alguém. Se o objetivo era meu, se o sonho é meu, se a intenção é minha, eu que tenho que ir atrás. Eu não posso ficar na dependência de que alguém faça algo por mim. Porque a vida é minha, os sonhos são meus, os objetivos são meus. Se tem alguém que deve estar à frente dessa situação da vida, da minha vida, sou eu e não mais ninguém. Aí ele vai falar de hábitos, de como a gente desenvolve certos hábitos, de como a gente pode, inclusive, criar novos hábitos. Ele vai falar sobre crenças, vai falar sobre a dificuldade de algumas crenças que a gente tem como crenças limitantes, da gente conseguir se separar delas. Vai falar sobre pensamentos, sobre atitudes, de como isso tudo está interrelacionado, mesmo que inconscientemente, ainda que também tenham muitas pessoas que façam de forma consciente. Então, ele vai falar muito sobre todas essas circunstâncias, todas essas situações, e o que eu mais gostei do livro é que o livro ele tem muitos exercícios. Esses exercícios, eles são fundamentais para que a gente comece a refletir sobre quem nós somos, e aí tem exercício para a gente responder, tem exercício para a gente dar nota, e o autor ele vai meio que levando a gente a sempre fazer novas reflexões, sempre trazer novos pensamentos, novas perspectivas, para que a gente fique pensando sobre a nossa própria vida. Então é um livro que eu indico porque, primeiro, o livro, ele, para mim, funcionou de uma forma, mas para você vai funcionar de uma outra forma. O que eu enxerguei como necessidade de mudanças para mim, não vão ser necessariamente as mesmas necessidades de mudanças para você. Então o livro ele vai trazer isso a partir do momento em que a gente vai começando a responder, por exemplo, o que é que a gente, como é que a gente está vivenciando com a nossa família, o social, os relacionamentos, o financeiro. Isso somos nós que respondemos. E aí quando o autor ele fica instigando para que a gente reflita sobre algumas coisas dentro desses campos, a gente vai pensando, refletindo e vendo que o que é que a gente precisa mudar. E o que é até que ponto a gente estava colocando a culpa, entre aspas, a reclamação, a indignação à frente de atitudes que só nós podemos fazer por nós mesmos. Tem um ponto aqui que eu acho sensacional quando ele fala que não existe crítica construtiva. A palavra crítica, ela por si só, já é algo que
traz um certo prejuízo para quem vai receber. Então, não tem como você fazer uma crítica construtiva porque você não está construindo nada para a pessoa ou com a pessoa. Se você tem algo a falar sobre o que a pessoa pode fazer daqui para frente, você pode dar uma ideia, você pode dar uma sugestão, mas nunca uma crítica construtiva. Você não está construindo. Aquilo já foi feito, aquilo já passou. Então, trazer uma crítica construtiva à pessoa não vai acrescentar em nada com algo que já foi feito, com algo que já passou. Entendem? Aí ele se pauta em 6 leis, que eu vou falar porque essas leis estão na contracapa do livro. Então qualquer pessoa que pegar esse livro vai ter acesso a essas 6 leis. A primeira é calar-se em vez de criticar. A segunda é dar sugestão em vez de reclamar. A terceira é buscar a solução em vez de buscar culpados. A quarta, falar-se de vencedor em vez de vitimar-se. A quinta, aprender com os erros em vez de justificá-los. E a sexta, julgar as atitudes e não as pessoas. O ponto que me chamou bastante atenção aqui é sobre pensamentos e falas. Ele coloca que a gente, quando fica falando muito negativamente sobre o nosso corpo, sobre as nossas finanças, sobre o nosso trabalho, sobre nossos estudos, sobre o nosso dia a dia, a gente termina, entre aspas, atraindo aquela negatividade. Porque a gente está reforçando tanto algo ruim, algum sentimento negativo, que o nosso cérebro ele vai entender que aquilo é negativo e vai criar um bloqueio entre a gente e o relacionamento, o trabalho, o que quer que a gente esteja colocando como negativo, o que quer que a gente esteja reclamando, o que quer que a gente esteja falando, fazendo e trazendo pensamentos negativos. Isso vai se transformar em atitudes, porque a gente vai terminar evitando, criando bloqueios, e aí vira uma bola de neve, que aí ele até traz umas passagens bíblicas falando sobre o poder da fala, do quanto a gente emanando algo para o universo, e aí eu coloco já aqui uma outra circunstância que vai além da religiosidade, mas o quanto a gente explanar todos esses pensamentos ruins, e o quanto a gente explanar palavras, né? A gente falar coisas que não são tão legais, vai trazer isso de volta pra gente, principalmente para nossa cabeça. A gente vai começar a ter atitudes com base nesses pensamentos e nessas falas que a gente está reverberando, que são negativas. Então ele coloca aqui na contracapa, e eu acho que resume bem, que a autorresponsabilidade é a chave para a gente iniciar um grande processo de transformação em tudo que precisa ser mudado em nossa vida. Isso porque a gente tem que chamar a nossa responsabilidade, a gente tem que chamar a responsabilidade para nós mesmos. É a nossa vida, são os nossos objetivos, então é a nossa responsabilidade. Muitas pessoas têm consciência de que precisam assumir as rédeas da própria vida, porém não sabem como fazer isso. Então esse livro vai trazer ao leitor o conceito da autorresponsabilidade, e aí aplicando esse conceito, né, de autorresponsabilidade, você será capaz de levar alta performance à vida pessoal e profissional, saindo de um estado não satisfatório para uma vida de abundância e de sucesso. Pode parecer um pouco clichê, mas o livro ele tem muitas partes que são assim mais destacadas, de frases, textos, pequenos trechos que estão durante o texto. E aí essas frases são verdadeiros tapas na cara, né, que a gente leva quando a gente está lendo. Tem um aqui, inclusive, que é sobre a gente falar mal dos políticos, de como os políticos gerem, né, o nosso país, nosso estado, a nossa cidade. Ele fala que já viu inúmeras pessoas criticarem a incompetência dos políticos, enquanto, em suas casas, as finanças pessoais estão totalmente desorganizadas e mal administradas. E aí ele fala que antes de exigir dos outros, mude a si mesmo, transforme a sua forma de pensar, de sentir, e tudo será diferente. Eu acho que o livro ele traz muito mais uma mensagem de que a gente precisa se reconhecer enquanto donos da nossa própria vida. A opinião alheia, ela não é importante, ela não vai pagar nossas contas, ela não vai nos ajudar, sabe? As críticas, elas não são construtivas. Na verdade, crítica por si só não acrescenta em nada. A gente que conhece a nossa vida, a gente que conhece nosso objetivo, a gente que conhece os nossos sonhos, então nós temos que correr atrás disso, de realizá-los, de fazer acontecer. Se a gente está se percebendo ausente, seja no campo financeiro, no campo pessoal, no campo social, no campo familiar, a gente está se percebendo estressado, a gente está se percebendo distante, enfim.
a gente reflete sobre tudo isso durante o livro e a gente vai tomando uma nova consciência do que a gente precisa fazer para que o relacionamento dê certo, para que as finanças deem certo, para que os nossos sonhos profissionais, pessoais, familiares também deem certo. Ok? Então é essa a indicação que eu dou hoje. O livro Poder da Autorresponsabilidade, do Paulo Vieira. É um livro que alguns vão chamar de autoajuda, alguns vão chamar de motivacional, alguns vão chamar de reflexivo. Eu chamo ele de um livro importante para que todos nós possamos ler, compreender, refletir, e isso com calma, para que cada página ela seja degustada de tal forma que a gente reflita, que a gente entenda, que a gente aplique, ok? Abraços para vocês, até a próxima semana com mais uma dica de livro.